E aí, galera, hoje eu vim aqui por meio desta dizer a vocês que você não é uma nota. Cara, existem três tipos de pessoas. A primeira pessoa é que é super inteligente, a pessoa se dedica 100%, ela sempre vai bem em tudo, ela entende as coisas, só que ela tá tão nervosa. A família colocou tanto peso na cabeça dela, a sociedade colocou tanta coisa que ela chega na prova, ela fica tão nervosa que ela não entende nada, que todas as linhas começam a embaralhar e desculpa, você não passou no vestibular. Tem a segunda pessoa. A pessoa não faz nada. Chega na aula, dorme, vai embora, pô, acabou, não faz nada o dia inteiro. Só que se a pessoa conseguir ficar 5 horas numa cadeira e saber interpretar texto, parabéns, você passou no vestibular. Agora tem a terceira pessoa que é master, né? A pessoa tem um psicológico bom, uma resistência boa pra ficar 5 horas sentada numa cadeira e ainda consegue ler, interpretar e ir bem. Cara, parabéns, você é zica. Só que se você é como eu e não consegue entender o porquê a sociedade só se limita a isso, vem comigo. Faz 2 anos que eu estou fazendo Enem como treineira. E cara, deixa eu te falar um bagulho. No primeiro ano, eu zoei aquele bagulho total, porque eu não tava entendendo nada. Mas, como minha escola, né, fala toda hora dessa buçanha, eu fiz. Nesse ano, eu fiz e consegui entender a maioria. Eu comecei a fazer e falei, mano, esse bagulho é muito fácil. Só que aí eu comecei a ficar cansada, né? 2 horas fazendo prova, cansada. 3 horas, 4 horas, 5 horas, você já não tá entendendo nada, você já tá embaralhando tudo. Então, se você pega uma questão, a última questão, você já sabe que você vai errar, né? As últimas questões você já sabe que vai errar porque você tá dormindo lá. Então, cara, se você acha que medir seus conhecimentos é você conseguir ficar 5 horas numa prova, você tá meio limitado. Existe vida, sim, sem vestibular. Não estou criticando o vestibular como algo, tipo, cara, você pode entrar na faculdade, pá, ótimo. Mas existe vida, sim, em outras coisas. Você pode fazer outras coisas, você pode fazer cursinho. Cara, a sociedade colocou um rótulo no cursinho como se a pessoa fosse burra. Não, cara, talvez o cara teve diarreia no dia e não conseguiu fazer a prova, porque só ia no banheiro, não teve tempo. Talvez a mãe do cara morreu um dia antes e ele não conseguiu fazer a prova. Talvez qualquer merda aconteceu e ele não conseguiu fazer a prova naquele dia, porque não existe outro dia naquele ano. Então você tem que fazer um cursinho. Então, pessoa que está fazendo cursinho, ótimo. Você ainda está te dando uma segunda chance para fazer aquele horror. Sinceramente, em todos os livros da minha escola tem questão de vestibular. É fácil, cara. Enquanto você tá na aula, você tá tipo, pô, um exercício, fácil. Agora você vai no vestibular e fica 300 horas para fazer um exercício, isso te faz ser desclassificada se você não tem todo esse conjunto. Então, eu queria falar para vocês que existe sim vida sem vestibular, existe sim pessoas que conseguem se dar bem na vida com o seu esforço próprio sem vestibular. Não tô falando, tipo, vou virar pedreiro, vou virar lixeiro. Todo mundo fala isso, vou vender minhas artes na praia. Não, cara. Você é muito mais do que uma nota naquele negócio. Aquilo você pode entrar na faculdade de graça. Mas existem também faculdades que não são de graça. O vestibular é uma coisa boa pra quem não tem dinheiro pra pagar uma faculdade, ou quem estudou a vida inteira pra passar numa pública. Isso eu acho ótimo. Só que é só isso. Não existe outro método no Brasil que te faça fazer uma faculdade pública. Como estamos falando de Enem, vamos dar soluções. Primeiro, diminuir o tanto de pergunta. Porque 5 horas, cara. Porque o vestibular pra mim é Big Brother, é prova de resistência. Quem consegue ficar até o final e entender tudo, cara, faculdade de graça pra você. Agora, quem é muito bom em outras coisas, por exemplo, eu sou ruim em matemática, mas ruim, gente, muito ruim. Então, toda aquela parte de exatas me dá uma bugada linda. Só que se eu sou boa em história, se eu sou boa em geografia, se eu sou boa em redação, em português e paranã, eu não passei na faculdade de jornalismo ou qualquer coisa sobre humanas porque eu não consegui decorar a fórmula de Bhaskara, eu não consegui decorar alguma coisa de física ou química. Entende? Tô revoltada. Outra coisa, possa existir outros testes pra mostrar se você realmente é boa pra entrar naquela faculdade. Cara, se eu quero fazer, sei lá, nutrição, mano, por que eu preciso decorar várias coisas, velho? Tem tanta coisa no vestibular que você só precisa decorar. Então, gente, sinceramente... E resumindo aqui, um dia, num domingo, eu fui na igreja e a pastora falou o seguinte pra mim. Acho que não foi a pastora, foi uma outra mulher, mas eu não lembro. Você sabe se fazer aquele vestibular é a vontade de Deus?
se aquela faculdade é o que Deus quer pra você, se é pra morar aqui ou pra morar lá ou pra morar no exterior. Por que você, antes de qualquer coisa, você não pergunta a vontade de Deus? Já te falaram que a vontade de Deus pra você é perfeita? Que Deus tem planos pra você, que Deus tem sonhos pra você? E se aquele vestibular não é nada pra você? E se a sua vida é muito mais do que fazer um vestibular? Ou se sua vida é focar naquilo? E se sua vida for tipo, cara, esse vestibular é importante pra mim? Você não sabe. Por que você não pergunta? Cara, Deus nunca vai empurrar a porta. Você sempre vai ter que abrir. Então, mano, antes de fazer o vestibular, antes de fazer qualquer decisão na sua vida, não só uma prova, mas qualquer decisão que, tipo, tome o rumo da sua vida, pergunta pra Deus. Deus, que é o melhor pra gente, Ele é nosso Pai. E talvez aquela frustração toda não seja nem pra você. Eu, ano passado, eu não tava nessa vibe com Deus ainda. Então, tipo, eu fui achando que o vestibular era a minha vida. E, cara, eu fui bem mal, porque eu não sabia de nada. Eu tava no primeiro colegial. Então eu já revoltei como se eu não soubesse nada. Mano, eu não sei aquela fórmula, cara. Eu não vou passar numa faculdade. Mano, relaxa. Talvez aquilo não seja pra você. Você me entende? Então, só queria vir aqui mesmo pra falar pra vocês se acalmarem, pra ficar relax. Porque eu cheguei no Enem e vi muita pessoa chorando, eu vi muita pessoa nervosa, como se aquilo fosse a vida da pessoa, como se aquilo fosse uma inclusão pra você ser alguém na sociedade. Cara, você é muito mais do que uma nota. Você tem muitas coisas pra fazer ainda nessa vida. Não se resume em uma prova de 5 horas e mais no outro dia, né? Não se resuma a isso. Se liberta. Beijo no coração. Só mais um apelo antes de acabar esse vídeo. Família, sociedade, pare de jogar tanto peso nas pessoas porque talvez elas não conseguiram passar, ou até mesmo antes da prova ficar jogando um monte de coisa em cima da pessoa. Cara, a pessoa é muito mais do que aquela prova. Você achando que pressionando seu filho pra fazer uma faculdade ou fazer aquilo do jeitinho que você quer, não seja o jeitinho que ele é. Então, família, amem seus filhos, mesmo se eles não passaram no Enem ou numa FUVEST ou qualquer coisa do tipo. Eles são capazes de fazer muito mais coisa do que isso.